Capítulo 403 Preso. O conjunto de pedras girava de uma maneira misteriosa que deixava suas vítimas presas e desorientadas. Nili viu que o santo filho Liu estava sentado e cultivando, então ele virou as costas para Liu e sentou-se também. O canto da boca de Nili se contraiu quando ele concentrou sua voz em uma corda e a transmitiu a Yan Yang. Irmão Senhor Yan Yang, eu nunca esperava que nos encontrássemos tão cedo. Yan Yang apertou as sobrancelhas com a voz inesperada. De repente, ele entendeu. Ele estava suspeitando da identidade de Nili por um tempo, mas agora ele tinha certeza. Nili se disfarçara como um demônio. Yan Yang nunca esperou que o disfarce de Nili fosse tão perfeito que nem mesmo ele poderia ver através do disfarce. A boca de Yan Yang não se moveu quando concentrou sua voz e a transmitiu aos ouvidos de Nili. Yan Yang era franco com suas palavras. Você está transmitindo sua voz porque você precisa da minha ajuda, não é certo? Diga, o que eu devo fazer? Devo-lhe um favor, e você quer que eu o retorne agora? Não é isso? Nili mostrou um pequeno sorriso. Irmão Senhor Yan Yang, você tem uma boa visão, de fato. Yan Yang era um cara esperto, então é claro que ele poderia adivinhar o que Nili estava pensando. Yan Yang não pôde deixar de perguntar, você realmente pode quebrar a matriz desse conjunto de pedras? Não? Esta matriz não pode ser quebrada a menos que você tenha 20 especialistas do reino marcial ancestral. No entanto, eu ainda posso passar por ele. Se eu conseguir algum tesouro, vou dividi-los com o irmão Senhor Yan Yang. O que você acha? Sugeriu Nili. Eu lhe devo um favor antes. Considere esta minha dívida reembolsada. Se você dividir os tesouros comigo, não lhe devo outro favor. Esqueça os tesouros. Fale. Como posso ajudá-lo? Yan Yang respondeu diretamente. Quem teria pensado que Nili realmente soubesse passar pelo arranjo? Quebrar o padrão de inscrição da matriz de antes para passar pelo arranjo de pedra, o vasto conhecimento de Nili surpreendeu Yan Yang. Sua curiosidade não podia deixar de ser aguçada. Mesmo se Nili tivesse começado a ler livros enquanto ele estava no ventre, ele ainda não seria capaz de ser tão experiente. Nili transmitiu sua voz para Yan Yang. Ajude-me a atrasar o santo filho Liu. Vou encontrar uma chance para passar pelo arranjo de pedras. Sem problemas. Eu não vou ser capaz de matar o demônio Liu, mas eu posso definitivamente segurá-lo. Yan Yang sorriu. Mesmo que ele não pudesse obter nenhum dos tesouros do Palácio das Ilusões, ele teria sucesso, enquanto o santo filho Liu não poderia obter nada. Nili disse, depois que resolvermos isso, vamos nos encontrar lá fora, no canto nordeste do palácio. Vou precisar da ajuda do irmão Senhor Yan Yang para deixar o Palácio Divino das Ilusões. Sem problemas. Yan Yang concordou. Uma vez que ouviu a resposta certa de Yan Yang, Nili levantou-se e caminhou em direção ao arranjo de pedras. O santo filho Liu sentiu seus movimentos, abriu os olhos e perguntou solenemente, aonde você vai? Nili sorriu e disse, quero examinar o arranjo mais de perto. Ele continuou a mover-se pelo ar. Algo brilhou nos olhos do filho sagrado Liu e traços de energia cercaram Nili. Nili estava apenas no reino destino celestial, afinal de contas. Não havia chances dele fugir. Liu poderia exercer seu controle sobre qualquer coisa dentro de 1000 metros. No momento em que Nili começou a correr, ele poderia imediatamente detê-lo.
Niili lentamente aproximou-se do arranjo de pedras, até que ele estava a apenas algumas centenas de metros de distância dele. O filho sagrado Liu levantou-se abruptamente e disse: "Pare aí mesmo. Retorne." Uma energia restritiva se projetou em direção a Niili. A energia estava quase em cima de Niili, pronta para envolvê-lo, quando... Bang 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 bang. Várias explosões soaram. O santo filho Liu tinha sido bloqueado. Niili avançou como uma flecha que tinha sido liberada de seu arco. O santo filho Liu franziu as sobrancelhas por um breve momento, antes de deslocar os olhos para Yang Yang. Foi Yang Yang quem ajudou Niili. Ele não conseguia entender por que Yang Yang queria ajudá-lo. Será que esses dois formaram algum tipo de pacto? O santo filho Liu pulou para perseguir Niili, no entanto, Yang Yang também se elevou para frente e acenou com a mão para o santo filho Liu. Asterisco bum bum bum, asterisco. Uma violenta batalha estourou entre Liu e Yang Yang. Embora Liu fosse muito mais forte, ainda era impossível para ele quebrar a guarda de Yang Yang em tão curto espaço de tempo. Niili aproveitou essa oportunidade e entrou no arranjo de pedras com um Vosh. Liu observou Niili se mover para a matriz de pedra com uma expressão fria. Ele se virou para Yang Yang e perguntou: "Por que você está ajudando ele?" Yang Yang riu: "Eu preciso de um motivo. Minha seita Chamas Celeste sempre foi arqui-inimiga da sua seita Deus-Demônio. Então é claro que eu iria ir contra o que você faz." O santo filho Liu franziu as sobrancelhas. Como se ele acreditasse nisso. Yang Yang e Niili definitivamente tinham algum tipo de acordo. No entanto, Niili era um demônio no reino destino celestial. O que ele poderia ter prometido a Yang Yang? Claro, Yang Yang não lhe diria isso. Niili já tinha entrado no arranjo de pedras. Não havia nada que pudesse fazer, a menos que quisesse seguir Niili lá dentro. Mas mesmo se ele fizesse isso, ele não tinha maneira de quebrar a matriz. Yang Yang disse: "Desde que as coisas acabaram deste jeito, minha tarefa está completa. Meus subordinados estão presos no conjunto de pedras e não conseguem escapar, então eu tomarei minha licença. Me despeço. Não se incomode em me ver sair." Ele se levantou, limpou a poeira de suas roupas, virou-se e correu para a entrada. O santo filho Liu viu Yang Yang ir com uma expressão sombria e perplexa. Yang Yang definitivamente tinha algum tipo de acordo com Niili. Isso significava que, se ele mantivesse um olhar atento sobre Yang Yang, ele poderia ser capaz de pegar Niili. No entanto, Yang Yang se virou e saiu. Que tipo de esquema era esse? Talvez fosse para atrair Liu e dar a Niili uma chance para escapar. Algo brilhou novamente nos olhos de Liu. Ele deslocou seu olhar para o arranjo de pedras, então de volta à figura de Yang Yang se afastando. Ele saltou para cima e voou em direção ao arranjo de pedras. O santo filho Liu era uma pessoa extremamente presunçosa. Ele já havia feito seus próprios cálculos sobre a matriz e soube que não poderia quebrá-la. Ele não acreditava que Niili poderia quebrá-la enquanto ele não podia. Yang Yang viu Liu voar para o conjunto de pedra e ficou atordoado por um breve momento. Ele planejou originalmente atrair Liu lá fora, ele nunca esperava que Liu mergulhasse no arranjo de pedras. Mas agora ele entendeu. Com a confiança de Liu em si mesmo, isso não era totalmente inesperado. Pelo contrário, ele realmente salvou Yang Yang de um bocado de problemas. Yang Yang sorriu, voltou ao seu lugar original e sentou-se para cultivar.
Tudo agora dependia de Nili. Nili seguiu seus conhecimentos enquanto voava pelo arranjo de pedras do céu espiritual. Suas asas brancas e pretas estavam batendo e empurrou-o em caminho de luz. Xiaoyu e Uriazi ainda estavam presos dentro do arranjo de pedras. As enormes pedras giravam em torno deles, bloqueando suas linhas de visão. Eles nem sequer sabiam onde estavam, como se estivesse de volta no arranjo das 1000 ilusões. Uriazi não pôde deixar de xingar: droga! Estamos presos. Passar pela matriz parecia impossível. Eles também não sabiam como voltar. Estariam presos aqui para sempre. De repente, Xiaoyu gritou bem ao lado dele. Mas quando Uriazi virou a cabeça, Xiaoyu já tinha ido embora. Xiaoyu foi morto? Um arrepio percorreu o coração de Uriazi enquanto ele estava em alerta. Ele não pôde deixar de ficar triste novamente. Se Xiaoyu estava morto, onde estava seu cadáver? Isso significava que tudo dentro do anel de Xiaoyu agora estava fora do alcance dele.